Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje, 19 de maio de 2022, e nós tivemos aí o pregão de quinta-feira. Lembrando que os estudos apresentados não são recomendações de investimento, mas têm caráter educacional, ok? Hoje, devido também ao horário, eu ia tentar fazer uma live, esses estudos através de uma live no YouTube, às 8 horas da noite, que foi o horário na enquete que eu fiz no Telegram mais votado. Tá? A maioria das pessoas podem acompanhar ao vivo às 8 horas da noite. Amanhã eu vou tentar fazer essa live às 8 horas, tá? E vou testar a audiência, tá? Para ver se realmente as pessoas podem estar online, para dar, essa oportunidade, e essa possibilidade de interagirem comigo, Eu vou fazendo os estudos aqui, e qualquer dúvida, qualquer também estudo de qualquer ativo também que a pessoa quiser, pode solicitar. Ao longo desta semana eu fiz, hoje é quinta-feira, eu fiz segunda, fiz terça, fiz quarta, e nos horários que eu fiz, tiveram pouquíssimas pessoas. Ontem, por exemplo, eu fiz, eu nem me lembro, não recordo a hora, mas teve praticamente ninguém. Então, assim, se não tiver nenhum retorno, não adianta eu insistir em fazer um conteúdo em que não haja nenhum retorno, Eu não tenho nem motivação para poder fazer uns estudos como esse, tá? Tem muita gente que, algumas pessoas, algumas, não muita gente, mas algumas pessoas às vezes vêm me dar um feedback e tal. Fico feliz, mas tem que dar um retorno também, Então, se eu não tenho um retorno, acaba não compensando todo o trabalho, tá? Então vou tentar fazer ao vivo para ver, melhorar essa questão da audiência, ver se eu tenho feedback. Se eu não tiver, vamos ver, talvez eu volte aí, possivelmente eu volto a gravar. E se ainda não tiver se tiver pouca audiência, eu interrompo esses estudos, tá? Porque é triste, a gente começa a fazer uns estudos aí, mas aí as pessoas, é triste porque você vê as pessoas indo para querendo ouvir pessoas que charlatães aí na internet, gente que quer vender vida fácil, sabe? O pessoal consegue fazer lançamento, fazer 6 em 7, não sei o que, e a gente que procura ter um trabalho mais honesto, mais íntegro, não conseguir ter nenhum retorno mínimo, Isso é triste, mas é a vida, tá? Passadas essas considerações, vamos ao estudo do mini índice. O mini índice ontem que havia feito esse candle baixista, e aí aqui no gráfico de 60 minutos nós tínhamos essa configuração, aqui é o gráfico de 1 hora, e aí eu falei, olha, ele fez uma perna de baixa e ele precisa fazer uma correção, se de fato vai entrar em tendência de baixa, e o DMI estava mostrando isso, ele tem que fazer uma correção para a retomada da queda, e aí a alta de hoje foi essa correção, e a correção foi feita, os preços seguraram na média de 20 períodos, tá? Não conseguiram romper. Então, por isso que é importante a gente esmiuçar, em detalhes os preços, porque a gente olha para o gráfico diário, parece, ele possivelmente aqui está formando um pivô de alta, é hora de entrar comprado. Só que no gráfico de 1 hora, nós temos na verdade um pivô de baixa, que será confirmado se os preços vierem romperem este fundo, tá? Portanto, então assim, é bom que os dois prazos estejam alinhados, Os dois prazos estão com as bandas de Bollinger afastadas, consideravelmente, então está tendo uma alta volatilidade, a gente tem que esperar diminuir essa volatilidade e fazer com que esperar os preços eles irem numa direção empurrando a banda de Bollinger, O preço vai numa direção a virada das médias móveis, As médias móveis viram, elas ficam todas direcionadas para a mesma direção, A banda de Bollinger ela é empurrada também naquela direção, e o DMI juntamente com o MACD, eles também estão alinhados, mostrando a mesma tendência. Então é um alinhamento dos preços com as médias móveis, a banda de Bollinger, o DMI e o MACD, tá? Então o alinhamento desses 4 parâmetros, ele nos dá o momentum, tá? A definição de que o start,
a definição de que realmente os preços eles vão naquela direção, tá? Então, veja bem, os preços eles haviam feito essa perna de baixa ontem, empurraram a banda de Bollinger para baixo, as médias viradas para baixo e o DI mais e o DI menos também, né, o qual o DI menos virado para cima, mostrando tendência de baixa. Só que a tendência ela não é formada apenas pelo movimento de queda, né? A tendência de baixa não é formada pelo movimento de queda. Tem que haver também um movimento de alta. Só que essa alta ela tem que ser menor do que a alta anterior. Então é assim, ele cai, sobe um pouco, cai mais ainda, sobe um pouco. Então a gente tem que esperar esse um pouco dessa alta, tá? Porque esse um pouco dessa alta, ele tem que respeitar a média de 20 períodos, né? Tem que respeitar a LTB, tá? Então por isso que esse é o grande teste da tendência, né? Muitas vezes quando o preço está na iminente queda, né? Numa queda forte, uma queda consecutiva, as pessoas elas entram vendendo forte, né? Achando que é o momento de venda, enquanto que elas deveriam esperar os preços voltarem e retomarem a queda. Essa retomada da queda é o sinal de que de fato os preços estão em tendência de baixa e é hora de entrar vendido, tá? Então esse é o diagnóstico para o mini índice. O mini índice está tecnicamente em movimento lateral, né? Aqui ele está em processo de formação de pivô de baixa. Não temos certeza se ele vai, porque aqui ó, no DMI o DI- cruzou o DI+. Nesse teste, o DI- permanece acima. Ele não cruza, ele permanece acima e aí ele volta a subir e o DI+, que é o verde, volta a cair. Então, não foi o fato. Então, assim, se ele já volta e ele não respeita a média, ele já se configura como movimento lateral. Tá? O mini dólar seguiu, ele tentou ter uma queda, nós temos um doji, um baita candle de dúvida. Afinal de contas, nessa linha azul é a média móvel de 8 períodos do gráfico semanal. É um suporte muito importante, muito forte, né? E os preços não vão conseguir romper esse suporte de uma maneira muito fácil. Tá? No gráfico de 1 hora também, né? Nessa perna de baixa, né? O DMI não está sinalizando que é uma tendência de baixa, embora haja uma volatilidade muito grande também no mini dólar. Você pode ver que, olha só, o DI-, o vermelho cruzou abaixo do verde para depois voltar acima e os preços abrirem gap de baixa e fazerem um movimento de queda. Tá? Mas não adianta os preços fazerem um movimento de queda e nessa alta eles não parar de subir. Ele não fazer uma alta menor do que a alta anterior. Tá? Não adianta. Então ele tem que cair mais, subir menos. Cair mais, subir menos, tá? Então, é isso. No gráfico diário, as médias estão em processo de reversão. Nessa de fato vai cair. Se de fato os preços não respeitaram a média de 20 e vão entrar em tendência de baixa, tem que ter a formação de um pivô, onde essas três médias também são viradas para baixo e onde há, né, a compressão, né, o estreitamento, né, a expressão correta é estreitamento. Há um estreitamento nas bandas de Bollinger, né, e aí onde os preços passam a empurrar, nesse caso aqui para baixo, tá? As bandas de Bollinger do gráfico diário estão afastadas, né, elas estão viradas, olha só, a superior está virada para baixo, a inferior virada para cima, indicando que vai haver de fato um estreitamento. Então é necessário que a gente espere esse estreitamento ocorrer, tá? Porque é somente depois dele que há o momentum, tá? O SP500, ele segue em forte tendência de baixa. Ontem eu mostrei um estudo onde eu sinalizei aqui, ó, os pontos de correção. Veja que os preços eles se estenderam em queda, subiram até a média de 20, se estenderam em queda, subiram até próximo da média de 20, estenderam em queda, e toda vez que ele retoma a queda, ele forma um candle de força. Ontem foi um candle de força de retomada da queda. E veja que, mesmo os preços se aproximando da média de 20, o DI- permanece acima do DI+. Tá? Então, isso daqui, ó, são testes da tendência, tá? E mostrando que a tendência de baixa está
em pleno vigor, tá? E aí já esperávamos já esse gift. Eu falei, ó, amanhã vai formar um gift, né? Vai ser uma leve correção na média de 20, né? A correção foi feita. Agora esperar retomar a queda, né? E aí rompendo essa região de suporte em 3.856 pontos. É o sinal verde, né? Na verdade vai ser um sinal vermelho, né? Que vai ser um sinal de queda. E o DI-, o DMI, né? Que aqui o DI- mostra que vai continuar em queda, tá? Hoje foi uma leve correção. Amanhã, no máximo, na próxima semana, vai retomar a queda. Pode ter uma briguinha aqui, por ser uma região de suporte, né? Onde que já teve um fundo anterior, mas o DMI e o MACD estão alinhados. Ó, o histograma do MACD está baixista. Isso quer dizer que as colunas estão sendo formadas a partir do eixo zero para baixo. Tá? E ele está eminentemente aqui, ó, negativo. Tá? Alinhado com o DMI. Então isso daqui, ó, é o melhor dos mundos. Tá? SP500, nós estamos no momento em que SP500 você se posiciona na venda. Tá? Lá no mini índice está em movimento lateral, o mini dólar está tentando romper a média de 8 do semanal. Né, tá com os dois com meio que indefinição. O SP500 não tem indefinição nenhuma, tá? O SP500 está em plena e forte tendência de baixa. Plena e forte tendência de baixa. Tá? O mercado americano já tem analistas e economistas falando já de um grande crash da bolsa americana. Tá? Eles acham que vai ter uma grande derrocada aí do dólar, a bolsa vai derreter e por aí vai, tá? E para fechar, vamos aqui olhar os papéis que mais subiram. CMIN3 está fazendo um movimento de correção aqui no gráfico diário, então tem que esperar, né, ele tocar na média de 20 e ver se ele vai cair, fazer o teste aqui do DMI, né, porque o DI- e o DI+, ainda se encontram nas suas respectivas regiões indicando tendência de baixa. DXP3 está numa perna de alta, na verdade numa leve alta, tá? Não é nenhuma grande perna de alta aqui no gráfico diário, mas ele tem a média de 200 aqui em cima e ela é uma resistência importante. Então a relação risco-retorno de você entrar comprado aqui agora para você ter que sair aqui em cima, possivelmente ela é pequena, tá? Ela é pequena, então tem que tomar cuidado em relação a isso. CSNA3 fazendo um movimento lateral, né? Nem um movimento de correção, ele está andando de lado, né? Ele está dentro de um range aqui, ó, de 19,44 e fez uma mínima em 16,94. Tem que esperar sair desse range, tá? O DMI está mostrando que o DI- está acima do DI+, que é a tendência de baixa que vai continuar. A gente tem que esperar para ver, né, os preços retomarem essa queda. Tá, se o DMI permanecer assim e haver um rompimento em 16,94, aí é venda. Aí o setup na ponta vendedora vai ser acionado. Nós vamos ter aqui uma confirmação de um pivô de baixa, né, e CSN vai retomar a queda. Dos papéis que mais caíram, PETS 3, né, parece que está retomando a queda depois de uma correção aqui, ó. Fez um teste da tendência de baixa e esse teste foi aprovado. A tendência de baixa está em pleno vigor. Para entrar vendido num papel como esse, eu espero um pivô de baixa, tá? Ele está esticado, eu espero ele corrigir na média de 20 e eu espero uma agulhada de venda na média de 20 do gráfico de 1 hora. Tá? Esse para mim é o melhor dos mundos. É BRPR3, esse é um papel que quando eu vi aqui me doeu. Esse é um papel que estava na planilha de setups, nós mapeamos esse setup aqui, ó. Setup agulhada, né? Nós tínhamos aqui um baita de agulhada de compra, e aí os preços subiram e ficaram em movimento lateral, e aí eu decidi que o stop, que era aqui embaixo, poderíamos colocar no 0 a 0. O que aconteceu? Os preços vieram acionar o nosso stop. Claro, saímos sem perder nada, na dica de nada, foi 0 a perda. Só que ele nos tirou do trade, nós tomamos uma violinada. Veio, acionou nosso stop, e aí voltou a subir e atingiu o nosso alvo. 13,96% de lucro, se tivéssemos permanecido aí no trade, tá? E não acionou o stop original. O primeiro stop aqui, ó, não foi acionado, nem chegou perto, tá? E aí eu falei, não, esse timing aqui, perdeu o timing,
tudo mais, principalmente aqui, ó, quando o DI menos, o DI mais cruzou abaixo do DI menos, né? Quando cruzou abaixo, deixa eu ver aqui o MACD. Olha só, o MACD baixista, né? E aí cruzou, eu falei não. Aí cruzou também abaixo da média de 20, né? Eu falei que não. E aí, então os preços, né, voltaram, bateram na banda de bola para voltar a subir e atingir o alvo, né? Então assim, coisas assim como acontecem, né? A gente não perdeu nada, zero, né? Foi no break-even, né? Toda vez que você vê assim a gente falando, né, sobre stop no break-even. Break-even é no ponto de entrada, né? O ponto de compra foi 8,45 e aí stop que estava em 7,86 foi mudado para 8,45. Então, se os preços caíram, né, eles acionaram o nosso stop, foi aqui que eles acionaram o nosso stop, aqui a gente ficou ainda, aí chegou aqui, ele acionou o nosso stop, saímos do trade pra ele voltar a subir e bater. Paciência, né? Muita paciência. Tá? Muita paciência mesmo. Então é isso, tá? Esses foram os estudos de hoje. Peço aí que, né, você que assistiu até o final aqui agora, dê um feedback. Escreva aí nos comentários o que achou do vídeo, o que acha, se você acompanha, se você assiste, se você quer ao vivo, entendeu? Tenha algum feedback, porque sem feedback, este trabalho aqui vai ter um prazo determinado, tá? Então é isso aí, peço essa compreensão de todos, um grande abraço e se Deus quiser, até amanhã.